Shalom a todos, cara, bem-vindo, seja bem-vindo mais a esse episódio, né, de Tiago, né, do livro de Tiago. Estamos no capítulo 3. E aqui Fabão, Jefinho, Ale, Aleluia. e vamos já direto para o texto, que diz assim: Irmãos, não queirais todos ser mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a mais severo julgamento, porque todos tropeçamos frequentemente. Aquele que não peca no falar é realmente homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Quando pomos freio na boca dos cavalos a fim de que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Notai também que os navios, por maiores que sejam, e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeno leme para onde quer que a vontade do timoneiro os dirija. Assim também a língua, embora seja pequeno membro do corpo, se jacta de grandes feitos. Notai como o pequeno fogo incendeia a floresta imensa. Ora, também a língua é fogo, como o mundo do mal. A língua é posta entre os nossos membros, maculando o corpo inteiro e pondo em chamas o ciclo da criação, inflamada como é pela geena. Com efeito, toda espécie de feras, de aves, de répteis, de animais marinhos é domada e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua, ninguém consegue domá-la. É mau e inquieto e está cheia de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor, nosso Pai, e com ela maldizemos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca provém bênção e maldição. Ora, tal não deve acontecer, meus irmãos. Porventura uma fonte jorra pelo mesmo olheiro água doce e água salobra? Porventura, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira produzir figos? Assim, a fonte de água salgada não pode produzir água doce. Pauleira, a linguinha. Nossa, ó, esse capítulo aqui é um capítulo muito sinistro. Eu queria começar só falando, mais uma vez ele coloca aqui, ó, meus irmãos. Ele está falando para quem obtém a fé, aquele que caminha, aquele que é da mesma, assim, cara, nós somos irmãos, nós pertencemos a uma família. Meus irmãos, não quero muito de vós, semestre. O desejo que está no nosso interior de querer sempre sobressair sobre alguém, para ensinar alguém, Tiago já vem falando assim, ó, não queira ser isso, queridão. Porque todo mestre, que aí cai uma realidade muito para nós, ele fala assim, esse vai ser julgado mais severamente. Porque nós ensinamos. Lembra que Paulo fala em Romanos capítulo 2? Quando ele vai falar assim, vós que tem, né, por nome judeu, que ensina o outro a não furtar, e furta. A não adulterar, e adultera. Né? Então, assim, dá importância para nós se ater, porque assim, não pode ser apenas uma fala, mas sim tem que ser um cuidado realmente assim, de uma vida. Né? Então, assim, tomar cuidado com aquilo que pronunciamos, de não aumentar coisas. Eu queria trazer esse aspecto de um pensamento que era uma dificuldade muito grande que tinha. De falar assim, cara, de querer sempre, às vezes, aumentar uma coisinha a mais do que fazia. A linguinha. Sabe dominar a língua, querido? Então, assim, cara, domine a sua língua, porque se você não tropeçar no falar, você vai ser um homem que vai poder controlar o seu corpo, porque às vezes a gente pensa no tropeçar, no falar, apenas quando a gente fala assim para os outros, a gente rebate. Não, mas e quando você aumenta? E quando você aumenta coisas?
Quando você diz algo que, olha para você, cara, você quis falar um pouquinho a mais daquilo que aconteceu real, você também perde a capacidade de poder refrear o seu corpo. E até também teve uma historinha agora particular também, de uma ação dessa. De uma vez, uma época, quando o Matheus estava mais ou menos meu filho, né? Tenho um filho de 23 anos hoje, mas ele estava com 13 anos mais ou menos, e a gente conversando à mesa e discutindo sobre um assunto. Aí ele falando assim, pai, na sua época era assim, hoje o senhor não entende nada. Na hora que ele falou isso, eu fiquei doido. Como que é? É isso. Aí eu fiquei doido. E aí eu falei, levanta que agora eu vou te corrigir agora. Mas já de 13 anos não ia bater na bunda. Aí já logo pensei, eu vou dar um tapa na cara desse guri, pô. Pra ele aprender que ele não sabe nada. E na hora que eu falei pra ele, levanta, eu já fiquei de pé. Estávamos no almoço, a família no almoço. Eu, minha esposa, minha filha e meu filho. Então levanta. Aí ele já levantou com os olhos arregalados, porque eu estava transtornado. Mas na hora que eu levantei, eu só ouvi uma voz assim, ó, se você não calar a boca agora, você vai perder controle do seu corpo. Foi na hora. Aí eu respirei fundo e fiquei quieto, não falei mais nada. Sentei, ele começou a chorar. Sentou também, aquele clima, imagina, já a discussão estava já muito acalorada, né? E já alguns minutos. E aí fiquei quieto, terminou o almoço, fui embora. No dia seguinte fui sentar com ele, agora eu preciso corrigir, literal. E quando eu fui conversar com ele, ele falou assim para mim, ele iniciou, depois que eu fui falar para ele, cara, por que essa postura? Você está tendo uma postura errada, tal. Aí ele falou assim, pai, ontem, se o senhor tivesse me batido, eu acredito que a nossa relação tinha acabado. Aí eu falei assim, obrigado, Espírito Santo, por você ter me lembrado na hora desse versículo. Aquele que não tropeça no falar, ele domina o seu corpo. É o homem perfeito. Caraca. Fala assim, o cara tá perfeito, velho. Isso é muito doido, gente. Cara, você tem um domínio. Assim, a tua fala, aquilo que você fala é que te traz um descontrole em seu corpo. Tem a ver com aquilo que você fala. Uau. E uma coisa que eu com relação a essa parada da língua, eu lembro muito de quando foi assim, o que contamina o homem não é o que entra. Isso. Né? Não é o que entra. E sempre quando eu penso O que sai. É o que sai, completando. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Isso. Porque ele não consegue... Exatamente isso que você falou. Bom, o homem não consegue frear a sua língua. Isso. Entendeu? E o que sai da boca dele não só contamina ele, mas como fere o seu irmão. Isso. Porque por ele não ter domínio. Por ele não ter domínio, ele fere, ele machuca e ele auto se contamina. Entendeu? E o interessante é que se a gente levasse isso talvez um pouco mais a sério, esse poder da língua, né? A gente iria entender que muitas das angústias que nós temos na alma e dentro de nós é por conta da nossa língua. É porque nós não freamos a língua. Então, tipo assim, talvez a pessoa que está ouvindo isso agora esteja angustiada na alma ou conhece alguém que é angustiada na alma, que tem a alma amargurada. Cara, pode ser que essa pessoa não consiga frear a sua língua. Porque sabe o interessante disso? É que... acho que Provérbios 21 fala, né? Ele fala bem assim... você que não guarda a sua língua, você acumula angústia para sua alma. Uau. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tá angustiado por quê? Sabe? A nossa alma anda angustiada, anda amargurada por quê? Porque provavelmente, além de ter outros fatores, não tem como desconsiderar que existem umas outras questões, mas pode ser porque você não consegue dominar a sua língua. Você não consegue dominar a sua boca. Entendeu? Então, tipo assim, isso gera perturbações na sua alma, gera angústias, gera males na sua alma. Então, tipo assim, para mim, é a questão de não só a questão de não dominar o corpo, que já é uma questão extremamente agressiva, mas além de você não conseguir dominar o seu corpo, você gera angústia dentro de você.
Entendeu? Por isso que a gente precisa olhar para isso daqui e falar bem assim, Senhor, como diz aquele ditado, seja Senhor da minha língua também, Pai, por favor. É só a gente perceber assim, quando tem, por exemplo, aqueles que são casados, você, cara, tem uma briga, e se foram ditas coisas, cara, o ambiente todo fica transformado, fica mudado, mas o interior de quem falou também fica perturbado. Fica. Então eu digo assim, cara, uma das coisas que é principal, porque assim, durante um tempo de convencimento que o Espírito me trouxe, de que eu falo assim, você é murmurador. Eu estava... Assim, cara, alguns anos eu estava assim, já tinha perdido essa leveza, aquela coisa gostosa de repente, cara, quando eu comecei a perceber, e o Espírito passou vários dias me dizendo, olha como você murmura. Você reclama, cara. Você murmura, você reclama. Cara, aquilo era um vício, cara. E como foi, assim, difícil de mudar aquela postura, mesmo sabendo o que a murmuração causa no mundo espiritual. E aí, eu comecei ficando quieto, né? Pã! A mente, né? Tipo, xingou todos os xingamentos que eu conhecia, né? Mas eu comecei ficando quieto, cara. Ele falou assim... E eu, assim, tipo... Ele falou assim... Tá murmurando ainda. Mas, tipo, ficou quieto, já melhorou. Começou a mudar uma postura. Né? Teve um dia que daí... Cara, chegou o dia em que... E aí ele me trouxe o texto em todas as coisas dê graças. Pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E aí... Daí eu comecei... Pã! Bati... Pã! E assim... Obrigado, Senhor! Né? Até o momento em que aquilo se tornou verdade. Isso. Né? De verdade mesmo. A coisa, tipo assim... Cara, furou o pneu na estrada, na rua escura, cara, num lugar... Não sei o que lá, e fala assim... No frio, né? Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Isso começou, cara, mudou o clima, porque isso muda uma casa. Pessoas que estão o tempo todo murmurando. Porque não sei o que lá, porque essa comida é ruim, porque isso aqui não sei o que lá, porque minha cama não tá arrumada, porque eu não sei o que. Cara, o ambiente se torna pesado. Aqui ele tá falando, então, do corpo, e do corpo... Você não contamina só o teu próprio corpo, mas contamina o ambiente. Sim. Totalmente. E pessoas se tornam viciadas em murmurar. Nas casas, as pessoas... Tem famílias inteiras que fazem a mesma coisa que o pai faz, que a mãe faz. Sim. A mulher é uma mulher maldizente, é uma mulher... Cara, e às vezes é irmã. Mas isso aqui não sei o quê, porque pastor, porque a igreja, porque não sei o quê, porque o marido, porque os filhos, cara... Né? Que tipo de vida é essa que, cara, que nós acreditamos que nós podemos falar qualquer coisa para qualquer um, que nós temos direito de falar, de xingar, né? É um uso completamente, como você falou, né? A mesa já estava incendiada. É o que fala, toca chamas, ele mete fogo em tudo, numa floresta. E uma coisa que me chama a atenção numa daqui porque é um texto extremamente pesado. Totalmente. Tiago tá ficando cada vez mais... Né? Ele tá descendo além aqui, mano. Ele tá escrevendo e ele tá cada vez mais inspirado. Né? E ele tá dizendo assim... Ele diz assim, no 6, versículo 6. Ora, também a língua é fogo, como o mundo do mal... A palavra aqui, a palavra grega para isso daqui é cosmos. É o cosmos da iniquidade. Como o cosmos da iniquidade. Cosmos é a criação toda, cara. Imagina uma criação da iniquidade. O cosmos da iniquidade. Tem um cosmos da iniquidade que funciona dessa maneira nas regiões celestiais. Isso.
Tem o Deus deste século que comanda isso. Ele incita esse ser maldizente, a murmuração, as palavras. Por quê? Porque a nossa fé é a fé da palavra. E se eu não vou usar para bem dizer só o Senhor, porque aqui tem uma mistura também na continuação do texto, duas fontes, né? E ele está dizendo, irmãos, e ele se coloca aqui, né? Com ela bendizemos ao Senhor, nosso Pai, e com ela maldizemos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca provém bênção e maldição. Irmãos, não é certo que seja assim. Isso. Quer dizer, ou é uma coisa, ou é outra. Porque todas as vezes que nós murmuramos, eu imagino, essa é meu filme particular, dessa cena, a minha cena particular, né, hollywoodiana, né, de que quando o pneu furou, deu tudo pau. Cara, tem anjos, o mundo espiritual é ativo, tá o tempo inteiro, tem tudo, tem anjos, tem demônios, tem tudo. Cara, se eu maldigo, chuto o pneu, xingo as coisas, aponto o dedo para Deus e para tudo o negócio. Como é que você faz isso comigo? Aqui no meio do nada. Sei que lá, cara, eu acho que os anjos ficam assim, tipo assim, ainda não foi dessa vez, né? E os demônios, tipo, é nosso. Essa linguinha é nossa. Né? Mas o cara, obrigado, Senhor. Isso. Obrigado, Pai, porque o Senhor é detentor de todas as coisas. O Senhor é detentor da minha vida. Se quiser me levar agora, o Senhor me leva. Eu sou teu e glorificado seja o Senhor para sempre. Teu nome é eterno. Você não é isso que vai. Eu vou te louvar nos momentos mais difíceis. Eu te falei que ia fazer e tô fazendo porque você é digno. Né? Daí penso, cara, imagina o mundo espiritual, né? Nessa figura bem simples, mas os anjos, tipo, aí. Cara, comunica energia. Tudo isso é energia. Totalmente. É louvor subindo ao céu. Cara, como é que o céu fica quando há louvor? Quando conecta céus e terra? É algo poderoso. Sim. Que no céu sempre tem. Mas quando a terra corresponde a esse louvor, algo sinistro acontece. Você tocou num ponto aí, amigo, falou da fonte. Eu queria só também que a gente pensasse em algo. Porque, assim, tem algumas coisas que hoje, em nosso tempo, nos obrigam, e às vezes, a cair nisso. Que esse Deus, esse século, ele comanda. Uma das coisas é o comentário. Né? Como nós aqui gostamos de futebol, né? Talvez você não goste de futebol, mas você também entra nisso. Existem os comentaristas. E por meio do comentar, a gente introduz críticas, maldições às pessoas. Fermento. Demais. Porque a gente acha que a gente pode e deve comentar sobre tudo. Então, assim, o comentário é uma fonte de maldizer pessoas. Exercer comentário. O que você achou disso? O que você achou da mensagem? O que você achou que ele fez isso? O que você achou que o Jefinho fez aquilo? O que você achou daquilo? O que você achou daquilo? Você vai comentar. Já criticando, já botando sua opinião. Essa opinião... É uma desgrama. Cara, né? Eu penso. Opinião de tudo. A minha opinião, né? Nossa. Cara, de frasezinha de Facebook, de todo mundo. As pessoas... O cara nunca falou sobre aquele assunto, mas ele tem que colocar lá uma palavra. Mano, se eu não sei, eu não falo. Fica quietinho, querido. Vou fazer, irmão, se quer a minha opinião mesmo a respeito... Eu não sou um especialista. Isso. Eu posso estudar e posso falar a respeito disso, mas... Cara, assim, não vou falar se eu não sei. Quando você... Só voltando um pouquinho, que eu estava pensando que você falou sobre essa questão do cosmo da iniquidade, né? Esse mundo, né? Que ele opera e age e se estabelece. Um dos meios é essa questão do maldizer, né? As coisas. E eu fiquei lembrando aqui, eu falei bem assim... Cara, 1 Coríntios 10, eu até abri aqui. 1 Coríntios 10, quando Paulo vem pegando o que o povo vivia no deserto e vem explicando algumas coisas, no versículo 10 ele fala assim, e não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, ou seja, pela mão do destruidor. Então, tipo assim, a murmuração
como você falou, a questão de trazer uma coisa negativa, sabe? Aquele negócio que você vai falando, acaba atraindo a parada. Isso aqui explica. Sim. Que a murmuração atrai para você um destruidor. E você perece na mão dele. Perfeito. Né? Ele fala assim, cara, você maldiz tantas coisas, tantos os momentos, tantas coisas, que você vai perecer pela mão do destruidor. Isso. Porque a sua língua atrai isso para você. Isso. Né? Isso pertence ao reino dele. Sim. Então ele diz, isso aí é meu. Isso. Eu tô... Cara, nossa, continua, tá gostoso. Sim. Tô sentindo. Continua mais que eu tô gostando mais. Vai. Já tô adorando já. Isso. Isso não tem um cunho também de rebelião? Tem, mas eu queria falar assim, que é importante, porque assim, ó, isso habilita ele de operar. Porque o que habilita ele de operar é a fala. É o que nós dizemos. Porque se você não diz nada, se você fica quieto, você não dá por isso que foi um texto que nós falamos, né? Irai-vos e não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Sim, isso. Então não dê lugar a ele. Né? Então Paulo também vai nos advertir. Então não dá lugar. Como que eu vou dar lugar? Na hora que eu falei, eu estou dando lugar para ele poder operar. Ele começou a agir de acordo com aquilo que eu disse. Então se eu falei algo, foi assim, cara, totalmente distorcido, ele começa já a manipular na cabeça da pessoa. É uma sementinha que já caiu. Né? Então eu vou falar de alguém. Eu falei de alguém. A pessoa sequer pensava daquele alguém como eu penso. E eu coloquei uma sementinha do mal dentro da pessoa. E Satanás já começou a trabalhar na vida dela sobre aquela outra pessoa que ela nem conhece, que ela nem tinha um pensamento contra, ela começou a ter por causa da minha fala. Isso é muito sinistro. É sinistro. A fala cheia de fermento, né, cara? Tudo. Não tem não é nada, é isso aqui. Ó. Só que a gente vai colocando fermento dentro das pessoas assim, ó. Isso. Cara, a nossa fé é a fé da fala. Da palavra. Do proferido, com confessar. Com a palavra, né? o nosso Pai criou o universo e o sustenta com poder, uma palavra poderosa. E nós somos como que representantes dessa palavra. Somos mensageiros de Deus. Né? Cara, é assim, a nossa fala tem que estar alinhada com a dele. Totalmente. Com a dele. Totalmente. Né? Então diz assim, bem-aventurado o homem que, né, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não... O que fala isso? Dos escarnecedores, dos que deixam o caminho, dos que se perderam, daqueles que imitam a verdade. Isso. Essa palavra escarnecedor é a palavra imitar. Esses dias eu vi uma coisa interessante, estava falando sobre essa questão de Salmo 1, e eu encontrei uma figura, uma imagem da Santa Ceia. Sabe aquela Santa Ceia do Da Vinci? Né? É uma das santas ceias mais conhecidas que tem na pintura do Da Vinci. Só que em vez de ser Jesus e os apóstolos, era o Ronald McDonald e um monte de todos os outros palhaços que tem, assim. Sabe? Tipo, esses que imitam a verdade, os escarnecedores. Eles fazem uma versão daquilo que... Entende? Tem uma releitura. Sabe, do que é verdadeiro. aquela brincadeirinha com as coisas que cara, não, cara, cuidado, cara. Cuidado de se falar dessas coisas, cara. Cuidado de você, né? Desses que imitam a verdade. Cuidado com esses, cara. Isso é muito doido. E imitam no sentido de zombar, né? Total. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, quando ele vai dizer assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Conversações, fala. Isso. A fala que você diz, que você acha que não tem nada, você vai brincando, você vai falando, isso corrompe os bons costumes. Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem hino, outro tem cânticos espirituais. Pensa uma vida pautada nessas coisas, cada vez mais. Você se reúne, cara, e Total. cântico espiritual. Total.
Oh, aleluia, irmão. Glórias a Deus. Que bom Total. te ver. Isso. Oh, bendito seja. Cara, Isso. pensa a fé que o nosso pai criou, todo um sistema do reino em que era assim: Shalom, Daniel. Deus é o meu juiz. Né? Shalom, Elia, né? Iá é o meu El, é o meu Elohim, é o meu Deus, né? Cara, tudo, cara, o cara já chegava cantando e proclamando só de dizer, cara, bom dia para alguém, cara. Isso, amigo, isso é tão sinistro. Por isso que eu creio que assim, enquanto que a gente está procurando colocar uma cultura no nosso meio, né? Porque em tudo que a gente faz, né? Você que talvez não nos conhece, que vai ouvir, mas a gente procura ter uma cultura no nosso meio. Tudo, sempre quando a gente está reunido, nós procuramos falar das Escrituras. Sempre. Porque a gente tem que ter como premissa para nós, né? Paulo fala, não vos embriagueis com vinho que há contenta, dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração e dando graças a Deus por tudo e sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, olha da importância de nós colocar uma cultura de falarmos sempre das Escrituras. Isso é porque a gente está querendo promover que no nosso ambiente nós vamos estar sendo cheios do Espírito Santo. Isso. Com a nossa fala. Em vez de ficarmos falando coisas, em vez de ficarmos falando de outras coisas, nós vamos procurar falar daquilo que nos enche. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Então, há um modo de sermos cheios do Espírito Santo, é falando entre vós. É entre vós. É necessário nós falarmos entre nós. Algo. Falarmos das Escrituras, salmos, cantarmos ao Senhor, lembrarmos. Quanto mais nós fazemos isso, mais cheio do Espírito Santo nós vamos andar nesse tempo. Eu me lembro, só um testemunho aqui, eu me lembro que teve um determinado momento da minha vida que quando fala, tipo assim, vamos salmodiar, andar, levantar a mão, ser verdadeiras e sinceras em todos os lugares e tal, não sei, eu falei assim, cara, isso tudo aí é prática religiosa, mano. Né? E às vezes, quantos de nós não damos a nomenclatura ou não tratamos essas práticas como algo religioso? Como algo que tem a ver com religiosidade. Na verdade, a religiosidade ela está dentro da gente, não naquilo que fazemos. Nós colocamos a religiosidade nas coisas. E você falando aí agora, eu lembrei que teve uma vez que eu falei bem assim, cara, eu vou experimentar. Vai voltar a fazer isso, vai voltar a falar isso. Eu ainda morava em Minas e eu comecei com esse negócio. Né? Quando encontrava alguém, eu falei assim, querido, louvado seja o Senhor, vem cá que eu te encontrei e tal. E fiquei nessa questão, né? E quando você estava falando aí que no nosso meio, a gente sempre está falando em todas as nossas conversas, tudo que nós falamos, até mesmo em momentos mais descontraídos, a gente sempre traz uma questão das Escrituras, sempre tem essa conversa. Eu descobri uma coisa. Quando nós promovemos isso em nosso meio, esses momentos, quando nós cultivamos isso, na verdade, nós estamos preparando um lugar, ou melhor, cultivando um lugar. E esse lugar nos torna vulnerável à obra do Espírito. Isso, perfeito. Bom. Entendeu? Porque eu comecei a perceber que quanto mais eu me aproximava das pessoas e usava dessa ferramenta, porque essa é uma ferramenta escritural. Quanto mais eu usava dessa ferramenta das Escrituras, mais eu me via vulnerável ao Espírito. Porque às vezes no meio de uma conversa o Espírito me exortava. Uau. Às vezes no meio da conversa o Espírito trazia uma palavra de consolo. Entendeu? Então esse cultivo não é uma prática religiosa. Então é importante sim, quando você encontrar o seu irmão, dá um ósculo santo a ele e fala assim, shalom, que o Senhor seja louvado. Eu gosto muito dessa palavra cultivo. E toda prática feita na vida. Nós ficamos durante anos sem orar, agradecendo pela comida. Sim. Porque ela tinha se tornado uma prática religiosa. Sim. Mas a prática em si, ela não é nem uma coisa nem outra. Ela vai depender sempre do nosso coração. Tem louvor que é religioso, tem tudo. Tem sexo que é religioso, tem tudo. Você pode fazer qualquer coisa mecanicamente, sem vida,
e pode fazer todas as coisas no espírito e na vida. Isso. Essa parada. Por isso que até queria só deixar uma dica para as pessoas. Querido, cultiva isso dentro da sua casa. Cultiva com a sua família. Em vez de você reclamar, murmurar, maldizer pessoas, cultiva. Fala entre vós. Isso. Fala entre vós. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Cante, salmodeie ao Senhor em vosso coração. Dá graças a Ele. Porque o seu ambiente da sua casa vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Isso. Oh, glorioso Deus. Continuamos o texto do versículo 13 em diante, até o final do capítulo, do 13 ao 18, e diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo bom comportamento suas obras repassadas de docilidade e sabedoria. Mas se tendes inveja amarga e preocupações egoísticas no vosso coração, não vos orgulheis nem mintais contra a verdade, porque esta sabedoria não vem do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Com efeito, onde há inveja e preocupação egoística, aí estão as desordens e toda sorte de más ações. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. Um fruto de justiça é semeado pacificamente para aqueles que promovem a paz. Uau! Cara, esse é um dos textos que eu amo demais. Fabão gosta desse texto mesmo, ele gosta. Eu amo muito esse texto. Vamos deixar ele falar que ele gosta. Porque isso é muito doido. Porque todos nós estamos demonstrando qual sabedoria que carregamos. Eu posso não querer demonstrar, mas a gente demonstra. Ou a sabedoria terrena ou a sabedoria que vem do alto. Isso é muito doido. Que ele começa assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre. Então, querendo ou não querer, nós vamos demonstrar a sabedoria que carregamos. Mas qual dela é o que nós estamos carregando? Esse para mim é que é a grande chave. E um outro ponto antes, eu queria só falar um pouquinho assim da sabedoria. Ele fala assim... Ele começa a falar assim, ó, mas se você abriga algo dentro do seu coração, não minta contra a verdade. Uau. Nós precisamos assim entender qual é a verdade que está dentro de nós. Se ela é ruim, se ele fala assim, cara, se eu abrigo dentro de mim uma amarga inveja e um sentimento faccioso, como que diz a sua tradução mesmo aí, Ali? Versículo 14. Mas se tendes inveja amarga e preocupações egoísticas no vosso coração... Uau! Preocupações egoísticas no vosso coração. Não minta contra essa verdade. Assuma que você tem, para que você possa ser modelado pelo Espírito, para que você possa ser transformado. E aí você operar numa realidade verdadeira. Enquanto a gente esconde, que é isso que eu fico assim, falo assim, cara, não minta que isso daqui está dentro de você. Está isso dentro de você? Tá. Cara, eu tive isso daqui mesmo dentro de mim. Assuma, porque o assumir é o primeiro passo que a gente dá para uma transformação. Eu primeiro tenho que assumir, para depois eu falar assim, cara, reconhecer que eu estou errado, me arrepender, e agora eu vou operar de uma outra forma. Eu preciso me limpar disso. Né? Então eu fico muito pensativo nisso, que eu falo assim, que nós temos que tomar cuidado, porque o que mais hoje, muitas vezes, nós demonstramos é essa sabedoria terrena. Só que a gente, cara, quando o Tiago fala isso, para mim é assustador, porque essa sabedoria terrena, ela tem uma origem, e essa origem é diabólica. Cara, aí eu falo assim, então ela não pode ser simples para nós, ela não pode ser dita para nós como algo bonito, aceitável, porque ela tem uma origem, cara. A origem é em Satanás, cara. Porque não tem a ver com aquilo que é puro diante de Deus. Ela não vem do alto, cara. Então a gente não pode mais, assim, tratar isso de uma forma legal, né? Assim, maneira. O cara foi sábio, hein? Não, não foi sábio não, querido. Isso daqui é terreno, pô. Isso daqui é terreno. A origem dele é animal. A origem dele é diabólica. Vem de Satanás. Não vem de Deus, cara. Isso daqui se opõe à realidade de Deus.
É uma oposição. Muito daquilo que hoje está dentro da igreja, ela se fala, ela está se opondo àquilo que é a sabedoria de Deus. E para mim tem um aspecto muito grande da sabedoria de Deus, quando o Senhor fala, assim, se ele coloca, Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 1, que a sabedoria de Deus, Cristo se fez a sabedoria de Deus, ele é a sabedoria de Deus. Então se fala assim, uma grande manifestação do Cristo, da sabedoria de Deus, é a entrega, é o doar-se, é o perder, é o dar. Então pense comigo, toda vez que a gente fala para alguém não se doar, para ele evitar, para ela se guardar, para ela se poupar, isso é terreno, animal e diabólico. Irmão, você não precisa sofrer. Cristo já sofreu para que você não tivesse que sofrer. Você veja, essa fala parece muito bonita, sábia, baseada, usando até uma fala, usando o nome de Cristo e tal, né? Mas como que você vai falar isso para os apóstolos? Eles não precisavam sofrer. Não tem como, se o próprio Paulo falou bem assim, ó, é necessário que ele sofra. Ué, é necessário que ele padeça pelo meu nome. Aí, explica isso para Paulo. Explica isso. Sofro até agora, né, dores de parto. Né? E, então, o que é necessário nisso é saber fazer essa distinção. Isso. Né? Voltamos àquela coisa. Se você que está nos ouvindo, se você sente que você falta sabedoria, eu vou colocar uma outra palavra. Você tem falta de discernimento para saber o que é, qual sabedoria em que você está operando. Peça a Deus. Peça a Deus. Peça a Deus, porque é necessário você se avaliar nisso. Se você está vivendo a Escritura, porque esse é o tempo do engano dos muito falsos forte. Mestres, dos falsos profetas. Isso é um tempo poderoso nesse sentido, de um engano poderoso. Né? E o engano só é poderoso, cara, porque ele é sutil, porque ele tem partes de verdade. Ele tem uma fala que seduz, que vem com aparência de piedade, com aparência de verdade. Irmão, você não precisa sofrer. Cristo já sofreu. Imagina que ele sofreu tudo aquilo e agora você está sofrendo. Ouça, cara, eu gosto de uma frase que ele fala assim, Mateus 26, quando vai falar que muitos chegavam para Cristo e falavam assim, se você é o Cristo, desça da cruz. Não. Que desafio, hein? Então, isso muitas vezes nós ouvimos dentro, no convívio. Cara, você não precisa disso, cara. É o alto. Tem aquele que procura, logicamente, aquele que se envolve com coisa que não tem que se envolver, mas é aquele quando assim é uma necessidade, porque vai levar ele a uma morte, a gente fala, paralisa, pô. A gente quer poupá-lo. Isso mesmo. A gente quer tirá-lo. É isso mesmo. Autopreservação, né, cara? Isso. A gente quer preservar o cara porque eu preciso preservá-lo. Não, querido. A cruz faz parte. Toma cada dia. Olha o que Cristo vai falar. Tome a cada dia a sua cruz. Olha o que, só para não, né, para dar mais ênfase nisso que a respeito do sofrimento. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Olha o que ele fala. Amados, não vos alarmeis com o incêndio que lavra entre vós, para que a vossa aprovação, como se algo de estranho vos acontecesse. Antes, à medida que participais dos sofrimentos de Cristo, alegrai-vos, para que também, na revelação da sua glória, possais ter alegria transbordante. Bem-aventurados sois se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus repousa sobre vós. Mas ninguém de entre vós queira sofrer como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como delator. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por esse nome. Com efeito, é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por nós, qual será o fim daqueles que se recusam a crer na boa nova de Deus? Isso é muito sinistro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12
ao versículo 17. Isso é muito sinistro. Então, a Escritura nos dá respaldo para tudo isso, né? Ao contrário de uma falsa teologia, de um falso evangelho, né? De umas boas novas que de boas não tem nada, estão levando pessoas, cara, à perdição. Isso. Né? De uma hipergraça e blá, blá, blá. E vai surgir coisa muito pior. Muito pior. Isso. Cabe a você orar e discernir. Cabe a você orar e discernir e pedir essa sabedoria ao Pai. Ore, peça. Peça isso. Ele dá a todos livremente. Isso. Essa sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem E do guarde isso, querido. Ela é primeiramente pura. alto. Ela não tem contaminação. Isso. Ela não tem mistura. Então, assim, se atente a isso, né? Por favor, querido, que isso é muito sério para mim, eu acho que é nos nossos dias. Porque se a gente fala que Apocalipse vai falar que vai haver um ápice, né? O ápice, o número da besta é 666, é um ápice da realidade do homem sem Deus, de conhecimento, de vivenciar. Assim, foge disso, por favor. Se agarra naquilo que é do Senhor. Isso é, assim, precisamos, assim, nos dedicar a isso e a manter o coração, que eu acho muito, muito sinistro. 1 João capítulo 3, ele vai falar que todo aquele que tem nele a esperança purifica-se porque ele é puro. Então, assim, é um trabalho constante de nós nos purificar porque ele é puro. Nós precisamos, assim, de pureza que vem do alto. Aleluia. Só uma... Como a gente já comentou no episódio passado, que o provérbio fala que o temor é o princípio da sabedoria. Você estava falando aí que a gente precisa reconhecer quando nós não temos sabedoria. Isso. Né? E tentando juntar essas duas coisas, eu lembrei do salmista Davi, quando ele fala bem assim, vê se em mim há algum caminho mau. Isso. E me livra dele. Isso. Né? E, tipo assim, quantas das vezes, tipo assim, a gente não acessa a sabedoria mundana, maligna, essa sabedoria terrena, até mesmo por meio da manipulação das próprias escrituras. Total. Porque, afinal de contas, foi isso que Satanás fez quando tentou Yeshua no deserto. Falou bem, mas se você pedir, ele vai transformar a pedra em pão. Isso. Né? Se você se jogar daqui de cima, ele vai dar ordem aos seus anjos e vai. Então, tipo assim, a sabedoria do céu, vamos dizer assim, a sabedoria que vem dele, ela não tem só como base as escrituras. Nas escrituras não, tipo assim, a letra, né, vamos dizer assim. Mas ela tem Ou como... só um versículo. Ou só um versículo. Mas ela tem como base, tipo assim, A totalidade. Um fruto. A sabedoria tem um fruto. Tipo assim, ele se absteve da sua glória. Tem um fruto. Isso. Tipo assim, ele morreu, ele se deu. Ele é o exemplo. Então ele falou bem assim, cara, eu preciso ir pra cruz e morrer. Tipo assim, essa é a sabedoria do meu pai. Por que eu vou me livrar da cruz? Isso. Essa é a sabedoria do homem. Cara, eu preciso passar por esse tempo no deserto. Para que vai transformar uma pedra em pão? Para quê? Para que eu vou acessar essa sabedoria? Para que eu vou acessar isso aqui? Entende? Então, tipo assim, quando você estava falando, eu estava pensando, eu falei assim, é que o Senhor condene em nós todas as vezes que nós acessamos a sabedoria humana. Nesse caso, eu acho que até mais do que a sabedoria, e está no mesmo contexto, era acessar o poder de ser o Filho de Deus. Né? Mas é o mesmo contexto. Sim. Porque ele também veio com a ausência total de poder. No sentido assim, o poder ele tinha que receber do Espírito. Isso. Né? Ele mesmo veio com essa ausência de poder. E isso promoveu o verdadeiro poder. Isso. Né? Glória a Deus. Fechamos? Fechamos. Show? Poderoso. Show, perfeito. Shalom a todos. Cara, esse foi o fim do capítulo 3, né, de Tiago. Lembrando a você que nós vamos ter um episódio de perguntas e respostas. Né? Mande a sua pergunta, mande a sua dúvida, né? E que o Senhor nos dê a sabedoria do alto para respondermos essas perguntas, né? Mande que nós vamos fazer um programa de perguntas e respostas, né?
Você vai mandar em benditaesperança.ms@gmail.com. Beleza? Até o próximo programa. Até. Shalom. Valeu.